que a escola dominical ela é importante para nós quando nós importamos ela para dentro de nós. Porque a palavra importante, ela tem o mesmo étimo da palavra ou do verbo importar. E importar é trazer de fora para dentro. Exportar é o movimento contrário, é tirar de dentro para fora. E tem muita gente exportando a escola dominical, mandando para fora, mas na verdade Deus quer que a gente importe, que a gente traga para dentro de nós. Tudo que é importante nós importamos, tudo que é importante nós trazemos para dentro de nós. E se de fato e de verdade nós já introduzimos a escola dominical em nosso coração, em nosso interior, então isso significa que ela é de fato importante. Eu amo a escola dominical. Será que todos poderíamos dizer esse coro uníssono no 3? 1, 2, 3. Eu amo a escola dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, todos vocês estão com a apostila em mãos. Por favor, localize a página de número 12, a quarta aula, que tem como título Fazendo a Aplicação Prática do Conteúdo. Vocês observaram que esse nosso café, que ele tem um tema que está estampado aí na sua apostila, na capa da sua apostila, como também esteve nos cartazes que foram distribuídos, impressos e compartilhados nas redes sociais. E o tema geral, que é uma pergunta, é o seguinte: como desenvolver aulas impactantes e transformadoras? E cada uma das aulas dos companheiros que me antecederam trouxe contribuições para responder a essa grande pergunta. Pastor Daniel Nunes, pastor presidente, ministrou sobre colocar a Bíblia Sagrada como fundamento da aula. Como desenvolver aulas impactantes e transformadoras? Passa primeiro pelo fundamento das Escrituras. Nenhuma aula de escola dominical, de seminário bíblico, de faculdade teológica, culto doméstico, pregação na igreja, nem mesmo esta minha ministração teria um valor de transformar vidas, de moldar vidas, se não tivesse o lastro da palavra, o fundamento da palavra, o esteio da palavra. Por isso que na organização dessas ministrações, nós tivemos o cuidado de não só trazer a Bíblia como um dos fundamentos, mas como o primeiro e mais importante fundamento. O pastor Daniel Nunes ministrou para nós e nos trouxe muitas orientações sobre o dever que cabe a cada um de nós, enquanto educadores cristãos, ensinadores da palavra de Deus, estarmos bem fundamentados nas Escrituras Sagradas. E não é só a nossa aula que deve ter o fundamento da palavra, é a nossa vida que deve estar fundamentada na palavra. Em seguida veio o companheiro o presbítero Davidson, que falou sobre a revista da EBD como um norte, uma ferramenta norteadora. Isso, inclusive, foi assunto da nossa última aula do trimestre passado. Domingo passado, nas classes de adultos, nós estudamos sobre a educação cristã e a Bíblia Sagrada, e lá no primeiro tópico da lição de domingo passado, nós estudamos um pouquinho daquilo que, com muito maior habilidade e em detalhes, o presbítero Davidson compartilhou conosco na sua exposição e no texto que está na sua apostila. A revista como norteadora, ela não é o fundamento é a Bíblia, mas ela dá a direção, visto que ela é o currículo, ela é quem diz qual a matéria de hoje, a matéria de amanhã, a matéria de depois, e vai tudo sendo bem organizado, encaixado, como costelas ligadas à coluna vertebral, como tijolos que vão sendo assentados um sobre o outro, e aí a gente vai construindo o trimestre, o ano letivo, norteados pelos assuntos que estão propostos em nosso currículo. Acaba de me anteceder a professora Gláucia, que com a habilidade que lhe é peculiar, ela que é pedagoga, nos falou muito bem sobre o uso de recursos didáticos, ainda que a professora Gláucia trabalhe muito com ministério infantil, com classes infantis, departamento infantil, mas tudo que ela compartilhou aqui com a gente, e que vocês têm aí nas suas apostilas, pode, com muita facilidade, ser aplicado em todas as classes. Você vai adaptar,
mas você vai sim trabalhar com recursos didáticos que dinamizam a sua aula. Não é para entreter, é para dinamizar a aula, porque tem professor que está usando o recurso apenas para entreter os alunos, mas depois que termina a dramatização, depois que termina a dinâmica de grupo, depois que termina lá a brincadeira, os alunos ficam, certo, mas e daí? O que é que isso tem a ver com a aula, com o conteúdo? De que modo esse conteúdo, muitas vezes tão bonito, sofisticado e técnico, me ajuda a projetar na minha vida o assunto da lição? Então não é só para entreter aluno, é para dinamizar a aula, torná-la mais atraente, mas para trazer o aluno para dentro da palavra de Deus e colocar a palavra de Deus no coração do aluno. E agora, ajude-me Deus, nessa última ministração da noite, falar com vocês sobre o tema fazendo a aplicação prática do conteúdo. Então, tomando a Bíblia como nosso fundamento, tomando a revista como nosso norte, e se instrumentalizando de recursos vários, sejam eles recursos impressos, audiovisuais, tecnológicos, nós vamos somar tudo isso para quê? Para agora trazer o conteúdo estudado para a realidade do dia a dia do nosso aluno. Nós vamos ler algumas porções da nossa apostila, e eu peço que você já localize, se já não localizou o texto, porque eu quero começar com essa citação do pastor Douglas Batista, que é, inclusive, uma citação que eu extraio também da última lição, que nós acabamos de terminar o primeiro trimestre. Lá no meio da lição de adultos, a lição 13 deste primeiro trimestre que acabou, o pastor que foi o comentarista, Douglas Batista, ele diz assim, e eu peço muito a sua atenção para esta frase, porque ela é muito instrutiva, ela nos propõe uma reflexão e ela também nos traz uma instrução. Diz o pastor Douglas, o ensino não deve ser limitado à transferência de conteúdo ou de conhecimento. Pastor Daniel Carlos oportunizou no início do COFEC a alguns irmãos que desejassem fazer uso do microfone para falar de suas expectativas deste COFEC. E, se não estou enganado, os dois irmãos, um irmão e uma irmã, eu ainda não estava aqui no templo, mas eu já vinha desde casa acompanhando pela internet. Os dois irmãos que tiveram a oportunidade, salvo engano, ambos fizeram uso da expressão transmitir o conhecimento aos meus alunos. Ou seja, eu estou vindo ao COFEC para aprender, para transmitir o conhecimento aos meus alunos. Bem, inequivocamente, nós estamos sempre trabalhando com transmissão. Porque Paulo diz o que eu aprendi do Senhor, isto, aí eu vou fazer igual o pastor Daniel Nunes agora, eu vou dizer a metade e vocês completam o resto. O que eu aprendi do Senhor, isto vos ensinei. A gente repete esse texto todo mês na nossa leitura da ceia, 1 aos Coríntios 11, 23. Então a gente aprende e a gente reparte. A gente multiplica aquilo que a gente aprendeu. Mas o ensino não se reduz a transmitir. Porque os nossos alunos não são uma tábua rasa que vão para a sala de aula apenas para encher a cabeça com nossas palavras. E fica lá uma plateia muda diante de nós, e a gente falando e transmitindo, né? Como que você vai lá no computador e você faz o download de um arquivo, sei lá, um arquivo grande, um vídeo de 1 GB, de 2 GB, aí você está fazendo a transmissão daquele arquivo da nuvem, da internet, do mundo virtual, para o seu computador. Então você está só recebendo. Mas na verdade, na escola dominical, a gente não só faz o download, a gente também faz o upload. A gente tanto baixa, como a gente também compartilha. A gente tanto reparte com o aluno, como também a gente toma do aluno para nós. É uma via de mão dupla. Amém, meus irmãos? Nós ensinamos, mas também aprendemos. Nós doamos, mas também recebemos. Nós semeamos, mas nós também colhemos. Quantos dizem amém? Por isso o pastor Douglas, ele tem o cuidado de dizer, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento.
mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Mais à frente eu vou tocar em todos esses pontos, a fim de produzir verdadeira transformação. Repita essa palavra porque ela é bonita, ela é chique e tem tudo a ver com a nossa prática pedagógica. Diga transformação. Faça dessa palavra o lema da sua vida, professor. Faça dessa palavra o lema da sua vida, pregador. Faça dessa palavra o lema da sua vida, dirigente, pastor, líder. Nós não fomos chamados só para transferir, nós fomos chamados para transformar. Transformação na velha natureza humana. A escola dominical, aí eu me apeguei a essa última frase, irmãos. Isso é quase que poético. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Salvo engano, deixa-me até ver, eu não tive o cuidado de conferir antes. Isso mesmo. Tem tudo a ver, irmã Gláucia, com a primeira frase que a senhora traz, e olha que não foi combinado. A primeira frase que a senhora traz também na sua apostila, quem desejar, volte aí para a página 8. Não foi nada combinado, eu não tinha lido o texto da professora Gláucia quando escrevi esse meu texto, quando trouxe essa frase encabeçando o meu texto, mas ele casa muito bem com essa frase do Dr. Howard Hendricks, que foi um grande pedagogo também, um grande mestre, e que é compartilhado no texto da irmã Gláucia. Noutras palavras, Howard Hendricks diz a mesma coisa. A eficiência de nosso ensino não se avalia com base naquilo que o professor faz, mas no que o aluno faz em decorrência de nossa prática pedagógica. Então a escola dominical, ela prova que funciona. O nosso ensino se comprova eficaz, não pela habilidade com que eu falo, eloquência, porque eu respeito as regras da homilética, porque eu tenho uma boa postura diante da minha classe, porque eu respeitei as regras da hermenêutica, da exegese, enquanto fiz a exposição do texto para os meus alunos. Isso é o dever de casa, você não faz mais nada que sua obrigação. A escola dominical vai se demonstrar eficiente de fato quando aqueles que estão ali, aqueles que comparecem à EBD, não só alunos, mas nós também professores, projetarmos em nosso interior aquele ensino, aquela lição, e repercutirmos aquele ensino pós-aula. Pós-aula, a eficiência de um professor se prova muito mais pós-aula do que na própria aula. Desculpe se vou ser crítico agora, mas deixe-me abrir um parênteses, mas vou fechá-lo bem rapidinho. Na velocidade de um raio, vou fazer o comentário que vou fazer agora. Você vê por aí, de quando em quando, é os congressões da vida, é os avivamentos da vida, é os encontros de vaso, é os despertamentos não sei de quê. E para tanto culto de despertamento, significa que o povo está dormindo, né? Se tem tanto culto de despertamento, é porque o povo está dormindo. Mas observe, final de semana, congressão, eventão, todo mundo junto, mocidade, obreiras, irmãs, aquela coisa toda. Aí aquele negócio, aquele corre, aquele pega, aquele chororô, aquela coisa toda. E o professor, e o pregador desce do púlpito e sobe para o púlpito e profetiza para todo mundo, geralmente para os grandes do púlpito, né? Geralmente para as lideranças. Tem pregador que já tem essa mania de profetizar para o presidente, para o vice, para o segundo vice, porque ali ele já está garantindo a agenda no próximo evento. É um malandro, na verdade. Mas você vê, aí Deus está fazendo um grande evento. Um grande avivamento está acontecendo aqui. A sua história está sendo reescrita a partir daqui. Isso no sábado de manhã, no sábado à noite. Quando é domingo de manhã, procure esse povo avivadão, ungidão, poderosão. Procure nos bancos da EBD para você ver se encontra. A sua vida a partir de hoje não vai ser mais a mesma. Realmente não vai ser mais a mesma. Vai ser pior do que era até ali.
Que avivamento é esse que pós-avivamento o povo não comparece nos cultos de oração? Que avivamento é esse que pós-avivamento o povo não comparece no evangelismo da igreja? Que avivamento é esse que pós-avivamento o povo não aparece nos cultos de ensino da igreja? Que avivamento é esse que pós-avivamento o marido continua agredindo as esposas continuam traindo os maridos? Que avivamento é esse que pós-avivamento a juventude continua sensual no Instagram, no Facebook, no YouTube? Que avivamento é esse que após o avivamento, ao invés de os jovens estarem na praça com a Bíblia na mão dizendo só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é o Salvador, eles estão na internet brigando por fulano, cicrano, beltrano, quando não expondo o próprio corpo seminu? Que avivamento é esse que não se projeta na segunda depois do domingo, que não se projeta na terça depois da segunda? Isso não é avivamento, é no máximo barulho de circunstância, é no máximo emocionalismo. O avivamento que flui da palavra é um avivamento que tem repercussões pós-aula, pós-culto, pós-congresso, pós-conferência, e se nota a realidade desse avivamento nas famílias, no trabalho, na rua, na sociedade, porque a palavra de Deus, quando opera gerando vida, ela gera vida de verdade. Então a eficiência, a eficácia não se prova, não é no momento, é depois. Depois do culto você vai ver. É depois do culto que eu quero ver. Se aquela ovelha braba amansou, é isso que eu quero ver. Se aquela ovelhinha enxerida, que vivia se enxerindo por novinho, para novinha, se ele aquietou o facho, é isso que eu quero ver. Agora na hora que rodopiar e profetizar, e ficar aqui os ursinhos carinhosos, jogando coraçãozinho para o outro, ursinho carinhoso não, irmão, aqui não tem ursinho carinhoso não, isso é evangelho de banana. E aliás, pastor, eu vou, como se já não bastasse o caldo ter sido grosso, eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Porque muitas de nossas igrejas estão contribuindo sim, nós temos que fazer essa autocrítica. Muitas igrejas estão sim contribuindo para este evangelho banana, para esse tipo de igreja fraca, caldo de batata, esse emocionalismo barato. Se criou, você quer um exemplo, pastor Daniel? Se criou o hábito de tratar a igreja como jardim do Senhor. O jardim hoje está florido, já percebeu? Me diga, agora eu vou, como o pastor Daniel Nunes fez, me diga na Bíblia uma só referência onde a igreja é chamada de jardim, e não me venha com Cantares de Salomão, porque ali Salomão está se referindo à amada dele. É um texto poético. Salomão nem imaginava que existiria um dia algo que seria chamado de igreja, então não venha querer fazer exegese. Jardim fechado és tu, irmã minha. Ele está chamando a amada dele de jardim fechado, assim como você, meu senhor, chama a sua amada de rosa, de minha pombinha, de minha lindinha. Jesus não, me diga, levante-se aqui hoje, qualquer um. Estou desafiando, levante-se aqui hoje, qualquer um, do púlpito até a porta, qualquer um que me cite um só versículo onde a igreja é chamada de jardim. Mas por que isso se pegou tanto? Agora eu vejo Paulo chamando a igreja de exército, de soldado. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Quando a gente costuma, pastor, tratar a igreja como jardim, aí as rosinhas, margarida, fica tudo não me toque, né? Porque tem as rosas, tem as a margarida e as não me toque. Mas não é jardim? A gente não viciou chamar o povo de jardim? Não tem jardim florido nenhum aqui hoje não. Eu estou diante de um pelotão. Eu estou diante do quartel-general de Deus. Eu estou diante do exército do Senhor. E pare de conversa mole. É porque não me deram a paz, Senhor. É porque não me deixaram falar. É porque não vou... Deixe dessas coisas, rapaz. Você não é banana, você é homem. Você é soldado. Você é guerreiro. Barriga para dentro, peito para fora, cabeça erguida, marcha. Acabe com essa história de jardim. Aí fica o povo tudo, aí fica os jovens tudo de mãozinha quebrada nas igrejas, porque é jardim. Sou uma florzinha de Jesus. Florzinha, uma conversa. Soldado, eu estou falando para soldados. Estou falando para soldados. Estou falando para soldados. Valentes, corajosos, intrépidos. Aleluia, aleluia, aleluia.
A Bíblia, irmãos, aí eu começo aí na introdução e eu vou para a introdução agora. A Bíblia Sagrada está o tempo inteiro chamando-nos a colocar em prática os ensinos que recebemos. O tempo inteiro. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, a Bíblia está nos chamando a viver. Viver o texto, viver a palavra, viver as Escrituras. A mera audiência de cultos e a simples audição de bons ensinos, eu gosto tanto de uma pregação bem feita, eu gosto tanto de uma aula bem desenvolvida, eu também gosto, mas estacionar no plano da audição, da audiência, isso é de nenhum valor para Deus, pois a mera audiência e a simples audição de bons ensinos é censurada duramente pelo Senhor, quando não acompanhada do sincero desejo de viver cotidianamente as lições recebidas. Dito de outra forma, ser apenas ouvinte, sem ter um desejo de praticar, isso é de nenhum valor, o Senhor reprova. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22, meu xará, irmão de Jesus, ele diz que quem apenas ouve, mas não pratica, está se enganando. Está se iludindo. Não, mas eu vou à igreja na terça, eu vou à igreja na quinta, eu vou à igreja na EBD, eu vou à igreja no domingo de noite. Mas você tem praticado? Você tem feito a aplicação prática da mensagem que você ouve, da aula que você recebe? Ou você só ouve por um ouvido e sai por outro? Jesus compara aquele que apenas ouve e não pratica como um construtor preguiçoso, presunçoso, que constrói a sua casa quando vem a chuva, quando os rios sobem, quando os ventos batem, o que acontece com essa casa? Grande é a sua queda, ela vai abaixo. Jesus diz que aqueles que apenas ouvem, mas não praticam, estão construindo a sua própria destruição. Parece um paradoxo, construir a destruição, mas é isso que eles de fato fazem. E aliás, deixem-me lhes dizer uma coisa esta noite, com muita clareza e firmeza na palavra. Aquele que ouve, mas não pratica, é pior do que aquele que pratica por não saber, por não conhecer. Dito de outra forma, conhecer e não praticar é pior que a ignorância. A Bíblia diz que aquele que não soube a vontade de seu Senhor e não praticou, ele será castigado com menos rigor do que aquele que soube e não colocou em prática. Então, às vezes, você pensa que é vantajoso. Mas ele pelo menos está vindo à igreja. Pelo menos está presente. Na verdade, Jesus está dizendo o contrário. Jesus está dizendo, ai dele, porque ele está presente, está ouvindo e não quer obedecer. A gente trata com condescendência. Não, mas deixa o bichinho lá, não mexa. Pelo menos o bichinho está vendo. Como que se assim, Deus fosse dar um desconto lá no final, irmão Zilene. Não, ele não obedeceu, mas pelo menos o bichinho foi. Então vamos dar o desconto para o bichinho? Jesus diz não, pelo muito contrário. Porque ele foi, porque ele ouviu, porque ele soube, mas não praticou, haverá maior rigor contra ele. Misericórdia, então depois dessa eu vou ficar em casa. Não, você vai, ouve e pratica. Amém? Tem gente que diz assim, eu não vou para a igreja, porque se for para a igreja para viver desmantelado como fulano, cicrano e beltrano, eu prefiro não ir. Aí eu pergunto assim, e só tem fulano e beltrano que vive desmantelado para você se espelhar? Por que você não faz o contrário? Então quer dizer que você não vai, porque você não quer ser como fulano, que está lá, mas vive desmantelado. Por que que você não vai e vive certo como Jesus ensina para viver? É aquela história do sujo falando do mal. Os dois vão de mãos dadas para o inferno. Vão de mãos dadas para o inferno. Porque se eu li bem o Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus disse, só vai entrar no reino do meu Pai aquele que faz a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, segundo parágrafo, o papel do professor é o de
encorajar seus alunos a ouvirem atentamente e cumprirem fielmente a palavra do Senhor. Irmãos, sabe qual é o grande objetivo dessa minha aula aqui hoje? Desse texto que eu escrevi em 1, 2, 3 páginas e um pouquinho mais. O meu grande objetivo, que você pode escrever aí no espaço de anotação, na margem lateral direita, o grande objetivo dessa aula é pensar o professor como um encorajador dos seus alunos. Assim se resume a proposta desta minha aula. E eu quero que você saia latejando em sua cabeça com essa palavra aqui hoje. Encorajador, encorajador, encorajador. Repita comigo, encorajador, 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 encorajador. Repete, repete, até ficar impregnado. Encorajador, encorajador, encorajador. O professor precisa encorajar o seu aluno, dar ânimo ao seu aluno, estimular o seu aluno a ouvir a palavra, crer na palavra e colocar a palavra em prática. Não só no ambiente eclesiástico, porque a escola dominical não prepara os soldados só para guerrearem na igreja. Aliás, soldado não luta no quartel. No quartel ele treina. Se bem que tem muita gente aí lutando uns contra os outros nos quartéis, né, irmão? No quartel, o soldado não luta. No quartel, o soldado treina. A luta é lá fora. Nós estamos preparando um povo não só para viver a palavra intramuros. Eu vou usar esse termo na conclusão da minha apostila do meu texto. Nós não ensinamos só para viver a palavra intramuros, no ambiente eclesiástico. Lembra daquela historinha do garotinho que chegou para a mãe e disse: mãe, isso até o Cícero Nogueira escreveu um hino com base nessa historinha. Eu não sei se é de fato uma história verídica ou é uma parábola, mas eu não duvido que ela tenha sido real. Ela é muito verossímil, é muito factível que tenha acontecido mesmo. O garoto chega para a mãe e diz: mãe, vamos morar na igreja, mãe? E a mãe pergunta: por quê, meu filho? É porque lá papai não bate na senhora. Lá papai não me dá cascudo. Mas a nossa aula, o nosso ensino, esta palavra que nós ministramos, não tem como proposta apenas polir a aparência das pessoas para viverem no ambiente eclesiástico. O ensino bíblico deve preparar pessoas para atuarem na sociedade como bons cidadãos dessa sociedade e como verdadeiros cidadãos dos céus que representam a Jesus Cristo. Olha o peso da nossa responsabilidade. Esse termo cristão que pegou desde Antioquia da Síria até hoje tem um peso muito importante. Porque cristão significa pequeno Cristo, imitador de Cristo, seguidor de Cristo. Então nós temos a responsabilidade de reproduzirmos a vida de Cristo na sociedade. Afinal de contas, eu destaco: o dia tem 24 horas, a semana tem 168 horas, e nós passamos apenas 3 a 4% desse tempo dentro da igreja. Pode calcular, pode fazer suas contas aí. Frequentando a igreja 4 cultos, com duração média de 1h30 por semana, você vai ter em torno de 2 a 3% do seu tempo na igreja. O que significa dizer que entre 96 a 97% do nosso tempo, nós passamos fora da igreja, fora do templo, fora do lugar de culto. Então não faz absolutamente nenhum sentido nós prepararmos pessoas só para o ambiente eclesiástico, quando elas passam a maior parte absoluta da sua vida fora do ambiente eclesiástico. Só para vocês terem uma ideia, nós passamos, de acordo com estatísticas oficiais no Brasil, nós passamos mais tempo nas redes sociais em entretenimento do que
no ambiente de culto. A média do brasileiro nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e essas outras coisas todas, a média é de 4 a 5 horas por dia. Tem gente que passa muito mais que isso. Alguns até podem dizer, eu nem sei o que é isso. Ok, não perde nada. Mas a média do Brasil é 4 a 5 horas por dia na internet. Por isso, irmã Glaucia, faz todo sentido o que a senhora disse. Ao invés de dizermos, não vamos usar isso, deixa isso de lado, o que nós devemos fazer é o contrário. É redimir a internet, é nos apropriarmos desse território virtual que o diabo se apropriou dele porque a igreja recusou. A igreja disse que é do diabo. Não, Instagram é do diabo, TikTok é do diabo, YouTube é do diabo, Facebook é fuxibook, é do diabo. O diabo disse bem, não era meu, não comprei, não paguei, mas já que estão me dando, eu quero. Aí quando veio a pandemia que as igrejas fecharam, os pastores ficaram sem ter onde se encontrar com as ovelhas. Aí tiveram que ir para o fuxibook. Podia ter redimido antes, podia ter usado antes, podia ter se apropriado antes. Se o brasileiro passa mais tempo nas redes sociais do que no culto, então o que é que nós vamos fazer? Vamos encher as redes sociais com Cristo. Vamos encher as redes sociais com o Evangelho. Vamos encher as redes sociais com a palavra de Deus. É lá que o povo está? É lá que os jovens se encontram? É lá que eles estão? Então vamos entrar no meio deles. E Cristo no Facebook, Cristo no Instagram, Cristo no WhatsApp, Cristo no TikTok, Cristo. Vamos chutar o diabo como quem expulsa um cachorro fétido grudento. Não é para maltratar o bichinho, mas expulsa o cachorro. Vamos expulsar o diabo. Do diabo a gente não tem pena não. A gente põe ele mesmo para correr. E vamos retomar o território e dedicá-lo ao Senhor das nossas vidas. Enquanto educadores cristãos, para o pleno desenvolvimento do nosso ministério, faríamos bem se pedíssemos a Deus o dom da exortação. Romanos 12:8. Você sabia que tem esse dom na Bíblia? E sabe o que é curioso? Ele vem logo depois do dom de ensinar. Romanos 12:7. Se o seu dom é ensinar, dedique-se ao ensino. Aí Paulo emenda. E se é exortar, faça isso. Exorte. Sabe por quê? Porque o dom de ensinar é irmão gêmeo do dom de exortar. Diga comigo, o dom de ensinar, e eu peço para vocês repetirem, não é apenas pela mera repetição não, é tanto para espantar o sono, porque vocês estão aqui desde a tarde, como também para fixar mais na mente. Digam, o dom de ensinar é irmão gêmeo do dom de exortar. Eu já disse isso 300 vezes, mas volto a repetir. Exortar não significa reclamar, não significa repreender e nem também corrigir. Isso nós vamos falar mais à frente. Mas exortar não é isso. A palavra exortar significa encorajar. Tanto é que algumas traduções, lá em Romanos 12:8, colocam assim: se o seu dom é encorajar, outras dizem, se o seu dom é dar ânimo, porque essa é a nossa missão enquanto educadores cristãos, é encorajar os nossos alunos a viverem a vontade de Deus para eles. É buscar a unção divina para provocarmos outras pessoas a caminharem o caminho que Deus preparou para elas. Eu quero muito, irmãos, de tudo que eu falar aqui hoje, se tudo se perder, eu gostaria muito que pelo menos isso ficasse martelando na sua mente. Eu preciso ser um encorajador. Eu preciso ajudar o meu aluno a ser uma pessoa melhor. A ser um filho melhor para o seu pai. A ser um marido melhor para a sua esposa. A ser uma mulher melhor para o seu marido. A ser um patrão melhor para os seus empregados. A ser um trabalhador melhor. A ser um cidadão melhor. Quem sabe alguns de vocês aqui vão dar aula até para candidatos a deputado estadual, deputado federal. E gente que depois vai concorrer em outras eleições para vereador, para prefeito. Pode estar lá. E você muitas vezes não se apercebe da responsabilidade que você tem. Mas você está ensinando agentes públicos, que pode não ser exatamente um político, mas é um servidor público, que precisa servir melhor
o público, que precisa servir melhor a sociedade. Porque o que tem de servidor público por aí, servindo mal a sociedade, servindo mal a pessoa, e vocês todos aqui já tiveram uma experiência de chegar em um setor público, precisar de um serviço público e lidar com uma gente que não entende a responsabilidade que tem. Muitas vezes até cobrando propina para acelerar um processo que você tem direito, um serviço que é direito seu, mas você tem que regar a mão do cara para ele poder assinar, liberar um documento que você tem direito. Mas na EBD, nós estamos ensinando os nossos alunos que eles não podem ser publicanos, eles não podem extorquir seus próprios irmãos, eles não podem roubar seus próprios irmãos. Nós precisamos ensinar os nossos alunos a serem bons empregados, bons funcionários públicos, a serem pessoas sobre as quais repousa o carimbo de aprovação do céu. Para isso, a boa frequência à EBD não basta. Não basta ser um frequentador de EBD. Eu cito o texto de Ezequiel 33, e eu chamo você para ler esse texto comigo. Eu estava meditando nesse texto essa semana, e ele é muito, mas muito interessante. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, e ao seu modo, quem gosta de sublinhar, sublinhe, quem gosta de circular, circule. Quem está aí com a caneta, marca texto, se quiser, marque. Ezequiel 33, do verso 30 ao 32. Olha o que Deus diz. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham, ouvi a mensagem que veio da parte do Senhor. Era o bochicho, era o cochicho do povo. Vamos ouvir o que o Senhor está falando por meio de Ezequiel. Os exilados de Judá que estão em Babilônia, para os quais Ezequiel profetiza. Mas olha o que Deus diz. Deus que conhece para além da aparência, Deus que vê mais que um ponto de presença no relatório, na chamada, na caderneta de classe, Deus que conhece as intenções do coração, ele diz para Ezequiel: o meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para você, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Aí eu pergunto a você no meio desse texto: será que essa não é a realidade de algumas de nossas escolas dominicais? Se por um lado, classes vazias, a evasão escolar que a nossa irmã Gláucia mencionou aqui agora há pouco, é um problema. Se você começa o ano com 30, está terminando com 5, tem algum problema aí. Se não com você, com seus alunos. Se não com você nem com seus alunos, com a igreja. Algum problema tem. Mas não dá para começar com 30 e terminar com 5. Mas eu quero propor um outro problema, irmã Gláucia. E de modo algum estou contradizendo o que a senhora disse. O que a senhora diz é uma realidade. Mas eu quero propor uma realidade também semelhante a essa, mas inversa. E quando muitas vezes saímos de 5 para 30, mas esses 30 são 30 corações vazios, desinteressados, que ouvem, que acham bonito, mas que não põem em prática a aula que recebe, a lição que recebe. Se estou falando alguma besteira, então me expliquem por que as seitas crescem tanto. Por que as igrejas que pregam oba-oba crescem tanto. O número foi de pouco, e muitas vezes é um crescimento, irmão, estratosférico. É um crescimento na velocidade de um foguete. Começou uma coisinha bem pequenininha, miudinha, mas muito oba-oba, muita coisa, inchou.
Aí as multidões vieram. Eu pergunto a você, o que é pior? É uma classe ausente ou uma classe presente, mas indiferente? Cri, 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 cri. Agora dá para ouvir até o balançar do cabelo das irmãs. Volto a repetir para quem estava cochilando. Dá uma cutucada boa no irmão do teu lado. Vê se ele está dormindo aí. Dá uma cutucada. Vê aí. Vê se ele está acordado. Acorda, irmão. Diz aí. Acorda, irmão. Ó Jesus voltando, irmão. O que é pior? Uma classe ausente ou uma classe presente, mas indiferente? Considerando que quem ouve, mas não pratica, é pior do que quem não ouve, a classe presente, mas indiferente, é ainda pior. E isso vale para nós aqui esta noite. Quando eu disse que ia engrossar o caldo, eu não estava brincando, não. Serve para nós aqui também, porque se nós estamos aqui, os que, como eu, estão desde a tarde, ouviram o pastor Daniel, ouviram o presbítero Davidson, ouviram a professora Glácia, estão me ouvindo, mas no coração, alguns já estão dizendo assim, não sei para que eu vim. Esse povo é muita conversa. É muita conversa. Muito bonito, mas... isso é uma besteira, um monte de besteira esse povo está falando. Você está ouvindo, mas você não está colocando em prática, não adianta. É pior do que quem não veio. Deus diz a Ezequiel, Ezequiel, o povo está vindo, está se sentando. Mas para os números que você tem. Porque Deus não vê como vê o homem. É claro que nós devemos sim buscar o crescimento, é óbvio. Até mesmo Jesus deseja que o mundo inteiro seja alcançado. Entretanto, o número por si só, a frequência por si só, não define a qualidade diante de Deus. Porque há muitos que estão te ouvindo semana após semana, mas não estão vivendo nada do que tanto ouvem você falar. Por isso a missão do professor não é ser apenas um transmissor. Porque o professor transmissor, nessa hora, irmãos de Lene, para ele é indiferente. Se o aluno vive, se não vive, se ele muda, se não muda, se ele transforma, se não transforma, a figura do professor que é apenas transmissor de conhecimento, para ele isso é indiferente. Porque desde que ele tenha transmitido, o resto é problema dos outros. Mas como você não é mero transmissor, você é educador, você é pedagogo do céu. Que coisa linda, hein? Você nunca pisou nos degraus de uma faculdade. Você não terminou nenhum Mobral. Aí eu leio Efésios 4:11 e Deus te chama de doutor. Não terminou nem o ensino médio. A Deus vem dizer doutor. Porque o doutorado na igreja, o magistério cristão, não depende dos títulos acadêmicos. E aqui não vai absolutamente nenhum desdém à academia. Vai apenas o reconhecimento de que a vocação para ensinar independe da chancela do MEC, independe da chancela das universidades. O chamado para ensinar, a vocação para ensinar e a posição de mestre da igreja depende exclusivamente da unção divina sobre aqueles a quem Deus vocaciona. Mas o nosso dever é chamar os nossos alunos, provocá-los, instigá-los a uma mudança de vida. A aula que vocês vão dar amanhã, quem vai dar aula aqui amanhã? Levante a mão, quem vai dar aula amanhã? Quem vai dar aula amanhã? Pelo amor de Deus, não queira ser apenas conteudista, conteúdo atrás de conteúdo, informação atrás de informação, né? E 300 versículos um atrás do outro. Leia a revista todinha. E ainda leva 5 livros debaixo do braço. E ainda leva 3 artigos impressos da internet. E conteúdo, e tome conteúdo, e tome conteúdo. Não. Tudo isso é muito bom. Tudo isso faz parte da pesquisa. Mas não queira só isso. Se preocupe se seu aluno está entendendo.
Se preocupe se seu aluno está crendo. Estava aqui no beco conversando com o irmão, e o irmão dizia para mim: rapaz, fulano falou para mim que não acreditava que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Aí foi o que eu disse para o irmão. Aí eu disse para ele: então faça assim, porque esse amigo dele disse que cria que a igreja vai passar pela tribulação. Aí eu disse para ele: muito simples, da próxima vez que ele vier dizer isso, você diz apenas assim: então tá bem, nos encontraremos ao final da tribulação. Você passa por ela, eu pulo por cima dela, e a gente se encontra no final. Você tem que provocar o seu aluno a crer e a viver a palavra, mas para isso, tudo começa na figura do professor que inspira. Página 13, o professor que inspira. Deixe-me fazer uma pergunta aqui a vocês. Que professor ou professora você já teve? Porque vocês são professores, mas vocês têm professores e já tiveram muitos professores. No contexto secular e também eclesiástico. Deixa-me perguntar, quem de vocês, ou melhor, lembre aí na sua cabeça agora, um professor ou professora, que você pode chamar de um grande professor. Uma grande professora. E antes que você queira espiritualizar a coisa, não, só Jesus é grande. Eu quero dizer que Jesus chama outros professores de grandes. E vou lhe mostrar na Bíblia. Então, sem espiritualizar muita coisa, traga sua memória aí. Quem é o professor que já passou pela sua vida, que lhe marcou, que lhe impactou, a tal ponto de você poder dizer: esse é um grande professor, essa é uma grande professora? Lembre aí. Não precisa apontar não, eu sei. Coisa de amiga, né, irmão? Querendo garantir aí a pizza no final do culto, né? Estou sabendo de tudo já, viu, irmã? Lembrou? Lembrou? Trouxe a memória, pelo menos o nome de um ou de uma? Abra comigo. Mateus 5,19. E nós vamos ver, à luz da Bíblia Sagrada, segundo as palavras de Cristo, quem é de fato o grande professor ou a grande professora. Mateus 5,19. Na versão NVI, Jesus diz assim, está dentro do Sermão do Monte, presbítero Davidson. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. O professor que não obedece e ainda ensina os outros a não obedecer, ele será menor, insignificante. Mas todo aquele que pratica e ensina esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Agora aprenda uma coisa esta noite. Para Deus, grande não é aquele que escreveu muitos livros, não é aquele que escreveu livros best-sellers, não é aquele que tem anel no dedo de PhD, não é aquele que é badalado nas redes sociais com 1 milhão de seguidores. Deus não julga segundo essas regras. Esse é o jogo humano, não é o jogo de Deus. Para Deus, grande é aquele que pratica a palavra e ensina os outros a praticar a palavra. Amém? Você é menor, você é grande. Eu sei que a gente não gosta de ser chamado de grande. A gente sempre prefere ser o menor. Mas nos termos de Jesus nesse versículo, o menor é o insignificante. O menor é o reprovado. O menor é aquele que Deus não se agradou dele, porque não obedeceu e ensinou os outros a não obedecerem. Grande diante de Deus é quem vive a palavra e ensina os outros a viverem a palavra. Então, enquanto para muitos lá fora grande é o doutorzão, é o escritor best-seller, para Deus grande é a irmã Maria Josefa, lá não sei das quantas, lá da Catingueira, lá do Tambor, lá do Morro do Urubu. Para Deus grande é aquele professor que é fiel à palavra e é fiel no ensino da palavra.
E aí eu trouxe exemplos bíblicos de professores que inspiram, de líderes que inspiram. Pela obediência da palavra, Josué, a quem Deus disse, ainda no início do seu livro, tenha o cuidado de andar segundo os estatutos que meu servo Moisés lhe entregou. Josué 1,7, Deus diz, obedeça toda a lei. Cumpra fielmente tudo que nela está escrito, diz Deus no versículo 8. E aí ele emenda, para que você prospere em todos os seus caminhos. Professores e professoras, só palavras bonitas não mudarão a realidade de nossos alunos. Só uma aula bem ministrada, com recursos audiovisuais, vestir a camisa da EBD, tudo isso muito bonito. Mas só isso, sem a prática, não vai ter efeito. Pois diz o ditado que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Os alunos estão de olho no que nós estamos fazendo. Dizia Charles Finney no século XIX, orientando os jovens pregadores, mas creio que essa palavra é muito útil para nós professores. No século XIX, o pregador norte-americano Charles Finney, que levou mais de 500 mil almas a Jesus, ele dizia, cuide para que a sua conduta de vida na semana não desautorize sua pregação no domingo. Porque não tem coisa pior do que você ouvir um pregador que vive uma vida esculhambada lá fora. Não tem nada pior do que chegar num domingo de manhã para ouvir um professor falando sobre fidelidade no casamento, quando o rastro de vida dele exala o mau cheiro da traição, ou da violência doméstica. Os alunos logo dirão, eu vou ouvir um cara desse me ensinar o quê? Por isso que Deus diz a Josué, obedeça, cumpra, e assim você vai prosperar. Aqui não se propõe a figura do professor perfeito. Então eu tenho que ser perfeito? Não. Mas a figura do professor obediente, fiel e irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquele que faz por onde não merecer repreensão. Eu tenho que viver uma vida em um padrão tão elevado a ponto de não me fazer merecedor de repreensão pública e me colocar como exemplo para os meus alunos. É o que Paulo diz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, está aí no texto, eu transcrevo, Paulo diz, ponham em prática, olha aí, aplicação prática, pôr em prática, tudo que vocês, aí você pode repetir comigo o texto? Vamos lá? Aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Percebe? Coloquem em prática o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, mas o que vocês viram em mim. O professor é o referencial de conduta para os seus alunos. Não basta só seus alunos ouvirem você, ele precisa ver você. E novamente faço uma ponte com a ministração da professora Gláucia. No que concerne aos recursos didáticos, eu acho que posso dizer sem medo de errar. Você é o melhor recurso didático da sua aula. A sua vida, a sua conduta, o seu caráter, a sua reputação, a sua fama é o principal recurso didático para atrair a atenção dos seus alunos. Professores rebeldes, professores encrenqueiros, professores briguentos, professores velhacos, professores trambiqueiros, professores mulherengos, professores fofoqueiros, repelem os alunos, distanciam os alunos. Mas os professores amáveis, os professores generosos, os professores fiéis, os professores dedicados, os professores gentis, os professores honestos, os professores trabalhadores, corajosos, eles atraem os alunos. Se pareço falar alguma bobagem,
Então é só você ir para o livro dos Provérbios, porque lá está escrito que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Jesus é o próximo exemplo. Depois de lavar os pés de seus discípulos, ele lhes diz: vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei para que como eu fiz, vocês também façam. Aí Jesus diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se... A bem-aventurança não é para quem sabe, é para quem faz. Diga para a pessoa do seu lado: a bem-aventurança não é para quem sabe, é para quem faz. Se souber e fizer, melhor ainda, glória a Deus. Porque ninguém pode fazer o que não sabe. Mas tem muitos que sabem e não fazem. O modelo de Deus é saber e fazer, saber e fazer, saber e fazer. Você será bem-aventurado se souber colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não há bem-aventurança apenas em frequentar a EBD, sem a prática. A bem-aventurança é para quem pratica. Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Você vai ler todos esses substantivos ou adjetivos e você vai ver que todos eles expressam alguma ação. Os que choram estão a chorar, os pacificadores, os que promovem a paz, os misericordiosos, os que promovem a misericórdia. A bem-aventurança é para os que fazem alguma coisa. Amém ou não amém? Amém. Quem está acompanhando o raciocínio? Amém. Quem me dá mais um minuto aí, por favor? Mais um minuto. Quem me dá mais um minuto? 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15. Pastor Daniel não gosta dessas coisas não. Como aplicar o ensino? Aí nós chegamos no último tópico. Como aplicar o ensino? Aí eu chamo você para o texto de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, porque eu penso que esses dois versículos resumem bem a nossa prática pedagógica de aplicar o conteúdo na vida de nossos alunos. Paulo diz: toda a escritura... Vocês podem ler comigo, por favor, esse texto? Está na apostila. 1, 2, 3. Toda... A aplicação prática do ensino bíblico tem como objetivo geral trazer a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ou seja, ela funciona, porque essa palavra funciona, ela é eficaz, ela funciona. Você não está trabalhando com a matéria morta não, professor. Você não está trabalhando com a ciência morta não, com o conhecimento morto não. Você está trabalhando com a palavra que é viva e funciona, ela é eficaz. Eu ouvi um dia um amigo dizer: eu não acredito que o gay possa mudar. Não tem salvação para o gay. Para o gay não tem jeito, irmão. Não tem se ele não quiser. Mas se o evangelho entrar no coração, Paulo já disse há 2000 anos atrás: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No dia que eu não crer mais nisso, eu deixo de pregar isso. O evangelho muda o gay, muda a lésbica, o travesti, o drag queen. O evangelho muda o feiticeiro, maconheiro, trombadinha, ladrão. O evangelho muda o político corrupto, o bandido. O evangelho muda o religioso fariseu. Muda também, muda. O fariseu ele muda também, muda. Porque mudou Paulo, que era fariseu. É viva e eficaz. Então, a aplicação prática, objetiva, trazer esta palavra e a lição estudada, que é o norte da aula, para a realidade do aluno, cooperando para a sua transformação espiritual, moral e social.
E aí Paulo traz esses verbos. Eu preciso ser muito sucinto agora nas minhas palavras, já tendo ali cumprido os 5 minutinhos de desconto que o pastor me deu. Mas eu quero rapidamente pontuar esses verbos. Quando Paulo diz ensinar, a palavra é apta para ensinar. E observem que nós vamos terminar como começamos. Porque se nós começamos esse COFEC falando da palavra como fundamento, nós vamos terminar o COFEC resgatando a palavra como fundamento. Então há uma coesão espiritual aqui. Glória a Deus. Cada osso ligado ao seu osso. Ensinar. A palavra no grego é didascalia, que significa fazer o aluno ficar inteirado acerca da matéria. Primeira coisa, começa por aí. Informar. Instruir o aluno, fazê-lo entender um novo conteúdo, uma nova informação que antes ele não tinha. A aula, para que ela possa causar transformação, ela primeiro precisa trazer a informação da palavra. Ensinar. Depois Paulo diz, redarguir. A gente lê muito isso na tradução de Almeida Corrigida, mas não entende. O que é redarguir? A palavra no texto grego tem o sentido de verificar, provar, testar o aluno para ver se o que ele fala, o que ele sabe, confere com a realidade dos fatos e com a sã doutrina. Na EBD, nós precisamos ouvir os nossos alunos. Aqui não há condição de abrirmos para a plateia, para o público, porque aqui o gênero, o evento é outro. Aqui nós estamos em uma palestra. Então, naturalmente, tem o expositor e tem os ouvintes. E o público é muito grande, não dá para causar uma interação com todo mundo, mas você amanhã tem tempo. E para que a palavra atue com eficácia, você tem que ouvir o seu aluno. Deixa o aluno falar, professor. Tenha medo não, deixa o aluno falar. Porque o aluno falando, você vai entender o que ele sabe, você vai entender o que ele vive, e a partir daí, com a palavra, você vai testar se o que ele diz e o que ele vive confere com as escrituras. E se você perceber que o que ele fala é correto e o que ele vive é correto, você elogia, você aprova. Mas se você perceber que o que ele diz e o que ele vive não confere, aí você vai para o próximo passo, para o próximo verbo, que é corrigir. Mas corrigir, atenção, não é espancar. Corrigir não é bater. A palavra hoje foi correção. Por que foi correção? Porque o pregador bateu sem pena. Bateu sem dose e foi chicotada. Não tem esse negócio, né? Foi chicotada no lombo dos crentes. Isso não é corrigir, isso é espancar. A palavra corrigir, todos nós já corrigimos alguma coisa na vida. Lembra quando você era estudante na escola? Você escrevia com grafite, se escrevia uma palavra errada, você pegava a borracha mas você só apagava? Apagar não é corrigir, apagar é apagar, não é, irmã Rosilene? Corrigir é apagar e reescrever da forma certa. Então só apagar não é corrigir, só reclamar não é corrigir, só apontar o erro não é corrigir. Chega de apontador, chega de resmungador, chega de murmurador. É preciso ter gente que corrija. Sabe o que significa corrigir? Corrigir significa restaurar a qualidade certa, ao ponto certo. É trazer de volta ao nível que Deus deseja, de acordo com a sua palavra. Então é preciso corrigir. Tempo encerrado. Obrigado, pastor. Alguém corrige esse texto, por favor. Mas aí não dá para pagar porque está impresso em computador. É preciso instruir. A palavra instruir no grego é paideia. Daí vem pedagogia, que é educar, formar valores. Você tem que ensinar o seu aluno o que é vida, o que é casamento, o que é família. Porque se você não ensina isso, a turma do vídeo, a turma da banana, que não é a banana de pijama que eu gostava de assistir, essa turma embananada, com as filosofias imorais, libertinas e permissivas, vão fazer e estão fazendo a cabeça. E aí vem essa história de empoderamento feminino, e aí vem essa história de ideologia de gênero, e nós não podemos olhar para isso inertes, paralisados.
Nós temos que munir os nossos alunos com o que as Escrituras dizem, para que eles saibam se posicionar e marcar território. Aperfeiçoar. Preparar é o último verbo de Paulo. O que significa? Produzir a integridade e a maturidade no povo de Deus para o serviço cristão. Deixe-me fazer menção, para terminar, de Colossenses 4,17. Concluindo a sua carta, Paulo escreve, já na despedida, e esse versículo que eu gosto muito, Paulo manda um bilhete para um irmão de Colossos de nome Arquipo, e Paulo diz assim: digam a Arquipo que cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Esse é o dever de todos nós professores. Diga a Antônio que cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Diga a Débora que cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Para terminar, por favor, diga para a pessoa do seu lado: cuide. Cuide em cumprir o ministério que Deus lhe deu. Cuide. Cuide. Vamos vestir a escola dominical, vamos? Vamos vestir a camisa? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.